Bom dia. Bom dia para você. Café com Palavra, mais uma vez, se iniciando nessa manhã. Como você está? Como você despertou nessa manhã? Como você se dirigiu ao Senhor nessa manhã? Você já conseguiu fazer a sua oração matinal? Já conseguiu fazer aquele momento especial com Deus? Já conseguiu se conectar com o Espírito Santo, com o céu? Já conseguiu dizer para o Senhor que Ele é a tua luz, a tua salvação e você confia nele? Se não fez, faz agora em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação, e só em Ti confiarei. Eu não temerei mal algum neste dia, porque Tu estás comigo. Amém? Amém? Você pôde fazer a sua oração? Pôde fazer o seu momento de dedicação ao Senhor? Aleluias! Vamos ler hoje o livro do profeta Isaías. Vamos lá para o meio da Bíblia, mais ou menos. Procura aí, procura na sua palavra, procura na sua luz que guia os seus passos, a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 3, vai dizer assim: Eis que o Senhor de Jeová dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá todo o apoio e o bastão, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Versículo 8 vai dizer assim: Porque Jerusalém está arruinada e Judá está caída, porque a sua linguagem e as suas obras são contra o Senhor Jeová, para irritarem os olhos da sua majestade. Nesse capítulo 3, nós vamos ver que existe um juízo sobre a nação de Israel, um juízo de Deus, um juízo que vem para destruir a nação, um juízo que vem para castigar a nação de Israel. E nós vemos que Deus já diz no princípio do capítulo que ele tiraria todo o apoio e todo o bastão, todo o apoio e todo o sustento de água e de pão. Ou seja, a miséria viria sobre a nação. Porque quando nós perdemos o apoio, quando nós perdemos o bastão de Deus, o apoio, a nossa segurança que nos mantém de pé é o apoio do Senhor Jeová. Para andarmos, nós precisamos de apoio. Para andarmos, nós precisamos de sustento. Nós, sem o poder de Deus, nós iríamos cambalear. Sem o poder de Deus, nós cambalearíamos e cairíamos. Sem o poder de Deus, nós estaríamos tropeçando a cada segundo. Porém, quando temos o apoio e o sustento do Senhor, é o que nos mantém de pé. Mas veja que aqui, nesse momento, o Senhor está decretando sobre a nação de Israel um juízo. E esse juízo consiste em tirar o seu próprio apoio, o seu próprio bastão. Quando eu falo de bastão, eu falo de algo que segura, algo que a gente tem para se manter de pé. Então Deus estava tirando, e Deus saindo como apoio e como bastão da nação, a nação ela estaria em completa miséria. Veja que logo após ele diz: todo sustento de pão e todo sustento de água eu tirarei. Ou seja, a miséria viria sobre a nação de Jerusalém. E mais adiante, nos próximos versículos, você vai ver que Deus vai fazendo com que as coisas se coloquem de outra forma. Veja que é o momento que diz que toda a nação, todas as classes sociais, capitãos de soldados, homens respeitáveis, juiz, profetas, homem de guerra, homem valente, vios, ladrões, tudo entrariam nesse juízo. Não havia distinção para o juízo. Todos sofreriam os mesmos danos. Mas quem ficaria de pé? Quem fica de pé é sempre aquele que continua com o apoio e o bastão de Deus. E essa manhã eu pergunto para você: você está com esse apoio na sua vida? Você está com esse bastão na sua vida, que é o poder de Deus, que é o sustento do Senhor? Se você está, fique tranquilo, porque pode acontecer a tempestade que vier, o vendaval que vier sobre você, você permanecerá, porque você tem um sustento. E nessa manhã o Senhor quer dizer ao meu e ao teu coração: eu sou o teu sustento. Eu sou aquele que te apoia mediante as dificuldades. Eu sou aquele que te apoia mediante as circunstâncias difíceis.
Confia em mim e permanecerás de pé. Veja que no versículo seguinte, nós vemos que até as crianças, o que me chamou muita atenção nessa manhã, é que esse juízo de Deus se encontra em Jerusalém e Deus, ele coloca sobre as crianças a regência de um reino. Deus coloca sobre as crianças o principado. Deus coloca sobre as crianças a ordenança de reger. Imagine você, os adultos sendo regidos pelas crianças. Isso te faz pensar em algo nessa manhã? Pois a mim me fez pensar. Porque tenho filhas, tenho duas pequenas, uma de 7 e uma de 4 anos. E muitas vezes eu vejo na minha casa, no meu local de vida, que as minhas filhas muitas vezes tentam reger a minha vida. Tentam controlar, querem se impor, querem fazer a vontade delas. E hoje, nos dias atuais, nós vemos mais e mais as crianças tendo um ápice sobre os adultos. As crianças podendo fazer aquilo que elas querem sobre a vida delas. Elas querendo comandar os adultos. E veja, aqui Deus coloca como um juízo sobre a nação de Israel, as crianças regendo. Isso é uma bênção? Não, isso vai direto levando-nos a uma ruína. Isso nos mostra que a nação estava caminhando para a ruína e esse juízo foi dessa forma. Quando colocam crianças para reger, são crianças que não têm noções da realidade, não têm noções do que é certo, do que é errado, não têm noções da verdade. Então ela rege para a ruína, ela rege para chegar em algo que não condiz com o que o Senhor quer, algo que não condiz com a realidade humana. E quando nós deixamos as crianças regerem a nossa vida, coordenarem os nossos passos, fazerem o que elas quiserem, gritarem mais altos, espernearem, nós estamos recebendo um juízo de Deus sobre a nossa vida, porque mais lá na frente vai haver algo desconcertante, vai haver algo que não condiz com a realidade. Então, esta criança regendo, ela transforma a nossa vida em um juízo. Por quê? Porque lá na frente nós vamos perecer, nós vamos nos arrepender dessa regência dessa criança. Então, aqui eu tiro esse parêntese para falar sobre isso. Porém, o que o Senhor me leva nesta manhã é no versículo 8 que diz assim: porque Jerusalém está arruinada e Judá está caída, porque a sua linguagem e as suas obras são contra o Senhor Jeová. A sua linguagem e as suas obras são contra o Senhor Jeová. O tempo em que vivemos, a nossa linguagem, a forma a qual nós nos comunicamos, a linguagem da mídia, a linguagem dos dias atuais está contra o Senhor Jeová. Veja como nós nos projetamos para comunicar. Veja como nós falamos. Veja como nós nos expressamos nos dias atuais. Muitas vezes até sobre os altares, em cima dos púlpitos, em cima dos altares, diante dos púlpitos, nós vemos palavras que não deveriam ser ditas, sendo expressadas deliberadamente. Vemos que existem coisas que nos afastam de Deus. E a palavra do Senhor nessa manhã nos diz que as linguagens e as obras nos afastam do Senhor Jeová. Por que veio a ruína sobre Jerusalém? Devido à sua linguagem e às suas obras. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que a ruína veio por A ou por B, mas diz que a Jerusalém e Judá, as duas cidades, estavam destruídas, arruinadas e caídas por causa das suas linguagens e das suas obras. Analise-se. Analisamos-nos nessa manhã e vejamos-nos como nos comportamos, como reagimos com a nossa linguagem. Não é somente diante de um vídeo, mas é na sua casa,
com os seus amigos? Qual é o tipo, o estilo de linguagem que você usa? De que maneira você fala quando você não está na casa do Senhor? De que maneira você fala nos dias? Você xinga? Você fala nome pesado? Isso nos afasta do Espírito Santo. Isso nos afasta da maneira com que o Espírito Santo quer entrar na nossa vida. Isso nos distancia do amor de Deus. E isto nos causa ruína. Isso nos causa queda. Então muitas vezes nós dissemos, o meu coração está voltado para Deus, mas se de dentro provém as fontes da vida e o que nós falamos é o que nosso coração está cheio, tem um ditado que diz, então se o nosso coração está cheio de bondade, vai falar bondades. Agora, se o nosso coração está cheio de malícia, vai transmitir malícia nas palavras, nas frases, nas músicas a quais cantamos e a quais ouvimos, na maneira a qual nos vestimos, na maneira a qual nos apresentamos perante a sociedade, perante as pessoas. E as nossas obras também ou nos arruinam, ou nos fazem cair, ou nos prosperam. Quais são as obras que você tem praticado? Quais são as obras que eu tenho praticado para com Deus? O que me faz estar de pé ou o que me faz ser arruinada ou estar arruinada? Observe nessa manhã que Deus nos chama a atenção para nos ensinar que a maneira a qual a nossa linguagem é expressada e a maneira a qual a nossa obra é feita é o que nos coloca como prósperos, como de pés, como sustentados, como apoiados ou como arruinados. Veja que nós somos templos e morada do Espírito Santo. E por sermos templo e morada do Espírito Santo, devemos nos projetar como tal. Devemos vigiar a maneira de falar, a maneira de agir, para demonstrarmos para aqueles que estão ao nosso redor quem nós servimos. A pessoa que carrega Deus, ela se projeta diferente, ela se apresenta diferente, ela se expressa diferente, ela transmite paz, ela transmite amor, ela transmite serenidade e ela fala aquilo que o seu coração está cheio. Então observe, aquele que está falando coisas erradas a nível de palavrões, xingamentos, palavras torpes e pesadas, o seu coração não está cheio do Senhor, o seu coração está cheio de ruína, o seu coração está cheio de queda. E é o que ele vive dia após dia. Eu espero que esta palavra possa ter alcançado o seu coração nessa manhã, como um alerta para o meu e para o seu coração, porque primeiro caiu para mim. Então que Deus possa nos ter de misericórdia e que nós possamos nos expressar e falar do seu amor como Ele quer. Deus abençoe seu dia. Café com Palavra. Mais uma manhã, que Deus te encha de sabedoria no seu falar e no seu caminhar.